Como Deus tem cuidado de você, como Deus tem cuidado da sua vida? Alguns podem até estranhar essa pergunta. Outros podem crer que ela é totalmente pertinente. Eu creio que é algo que com frequência nos esquecemos de pensar e de refletir, mas totalmente necessário para a nossa caminhada cristã, que possamos meditar e relembrar sobre o cuidado de Deus na nossa vida. Irmãos, no dia 25 de dezembro do ano passado, ali com a minha família, celebrando o nascimento de Jesus Cristo, logo fui surpreendido pelo meu pai, que estava no seu quarto. Ele me chamou quietinho ali no corredor, e eu fiquei animado, achando que ia ganhar um presente, minhas irmãs não. E ao chegar no quarto do meu pai, eu vi aquela cena onde meu pai havia vomitado muito e muito sangue. E diante daquele cenário, o desespero começou a bater. Nós não sabíamos o que estava acontecendo, e a sala repleta das minhas sobrinhas pequenos, minhas irmãs que são bastante desesperadas em situações assim, nós decidimos tentar sair na surdina em direção ao hospital para ver o que estava acontecendo com o meu pai. E ao chegar lá, aqueles vômitos continuaram as crises de diarreia, e aquilo foi nos preocupando. Não havia exames, afinal era Natal, dia de Natal, e a nossa família foi ficando aflita. Depois de passar uma noite ali na UTI, feita a endoscopia, foi constatado que meu pai havia uma espécie de úlcera em seu esôfago, que a cada vez que ele vomitava, por conta de algo que ele comeu, aquela úlcera foi rasgando e rasgando, e pela graça de Deus, chegou somente no último tecido e parou. Conseguiram controlar os vômitos, porque mais uma crise, aquela úlcera, aquela parede do esôfago ia se romper, e ele teria uma hemorragia, certamente viria a óbito. Esse foi o nosso Natal, celebrando a vida, o nascimento de Cristo. Nós vimos muito de perto a morte. Mas em tudo isso, havia no rosto do meu pai algo que me acalmava. Ele estava tranquilo, certo do cuidado de Deus. Bem, naqueles dias de UTI, vai e vem, passamos acho que 4 dias ali na UTI. Precisava retornar aqui para a Igreja Presbiteriana da Fazendinha para poder pregar o sermão de final de ano. E quando eu chego, eu não acho meu carro na rua. Pensei que tivesse sido roubado. Depois de muito tempo, muito procurar, vi que ele tinha sido guinchado já fazia 4 dias. E no desespero de voltar, eu peguei o carro do meu pai emprestado, subi a serra, preguei a palavra, voltei para encontrar o meu pai e recuperar o carro. E diante de todas essas circunstâncias, a minha esposa até acha engraçado quando a gente conta, porque geralmente eu fico aflito, eu fico ansioso, eu fico temeroso quando se trata da minha família. Mas ela olhava no meu rosto e dizia: o que está acontecendo com você? Porque a mesma tranquilidade do meu pai também tomou o meu coração, e certamente era o Espírito do nosso Deus cuidando e nos abraçando naquele momento. Mas o que isso tem a ver com a exposição dessa noite? Eu volto com a pergunta inicial: como Deus tem cuidado de você? Diante daquela situação que nós estávamos vivendo em família, naqueles dias, a minha mente e o meu coração foram inundados por alguns versos da palavra de Deus que nós leremos logo mais, trazendo conforto e esperança para o meu coração. E é possível que nesse 2020 inédito, pandemia, saúde, economia, política, família, relacionamentos, medo, ansiedade, depressão, luto, tudo isso pode estar te preocupando. Afinal, quem não tem problemas? Quem não tem dúvidas de como será daqui para frente? Pessoas estão sofrendo, pessoas já estavam sofrendo, pessoas passaram a sofrer ainda mais. Nossos dias servem para uma profunda reflexão, pois em dias assim é que nós vemos quem realmente somos, pois o nosso coração é exposto nas adversidades. Por isso eu gostaria de convidar você
a voltar os seus olhos para a Escritura, para que possamos aprender juntos verdades fundamentais para a vida cristã, de modo que vivamos para a glória de Deus. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Nós leremos do versículo 26 até o versículo de número 30. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26 ao 30. Diz assim a palavra do Senhor: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Oremos. Deus santo, Deus bendito, tua palavra foi lida e nós tememos e trememos diante dela, pois é palavra do Senhor para a nossa vida. Diante dela o nosso coração é exposto. Diante dela somos confrontados, exortados, edificados e consolados. Por isso que teu Santo Espírito nos abençoe nesta noite, para que possamos perceber e compreender a tua maravilhosa lei, a fim de sermos confirmados cada dia mais, conformados à imagem do teu Filho. Oramos sempre no nome de Cristo. Amém. Queridos, a carta de Paulo aos Romanos, embora muitos a considerem apenas um tratado teológico de Paulo, ela é em essência uma carta de cunho missionário, revelando que o evangelho em seus aspectos, revelando que é o evangelho em seus aspectos doutrinários e práticos, regendo a nossa vida, regendo a prática cristã para a glória de Deus. Panoramicamente, essa carta ela pode ser dividida em dois grandes blocos. Uma vez que ele fundamenta a sua teologia do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo também mostra como nós devemos viver à luz dessa teologia. Romanos é conhecido como o Evangelho segundo Paulo, e lá no primeiro capítulo ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em seguida, Paulo, na sua carta, ele convoca judeus e gentios a um grande tribunal em que todos são culpados. E então explica o maravilhoso plano de Deus que oferece a justificação pela fé. No capítulo 8, Paulo está abordando os efeitos da nossa relação com Deus, uma vez que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, entendendo que a palavra condenação é o exato oposto da ideia de justificação, o tema central desta carta. Nesse trecho em especial que lemos, vemos que Deus, Pai, Filho e Espírito trabalham em nós, por nós e para a glória do seu próprio nome. E é justamente esta certeza, meus irmãos, a certeza de que Deus está trabalhando em nós e por nós, é que podemos descansar o nosso coração nos seus cuidados. Então observe novamente comigo os versos 26 e 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Essa expressão, semelhantemente, indica algo que vem do contexto anterior e está vinculado a esse assunto dos versos que nós acabamos de ler.
A esperança e a expectativa da glória a ser revelada sustentam o povo de Deus em meio aos sofrimentos e às adversidades. Nos versículos anteriores, a ênfase recai sobre os sofrimentos e o amparo oferecido diante desses sofrimentos. E nestes versos que lemos, a ênfase recai sobre a nossa fraqueza e a ajuda fornecida para o alívio dela. Ou seja, como a esperança nos sustenta em meio aos sofrimentos, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. E isso nos indica, meus irmãos, duas coisas. O texto diz que somos fracos, fraqueza, somos fracos em nós mesmos, nós apresentamos fraquezas, contrariando toda a psicologia humanista atual, que há uma energia em nós, que há uma força dentro de você. A Bíblia nos lembra nesta noite que nós somos fracos, totalmente dependentes. Essas filosofias não têm nenhum respaldo bíblico. Pensar dessa forma, de que nós, por nós mesmos, conseguimos algo, é ignorar que nós somos seres caídos, pecadores por natureza, falhos, miseravelmente fracos. Por isso nós devemos voltar os nossos olhos para a Escritura, para buscar como nós podemos lidar, como nós devemos lidar com a nossa fraqueza. E a segunda indicação do versículo, ele diz que o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. E essa ideia de assistir vai muito além de presenciar ou de dar uma assistência. Essa palavra no original, ela significa carregar. O Espírito nos carrega por causa da nossa fraqueza. E qual é o motivo para o Espírito nos carregar, para o Espírito nos assistir? Paulo diz: nós não sabemos orar como convém. Nós somos ignorantes, meus irmãos, a como e o que devemos orar. Fato é que a oração envolve cada aspecto da nossa necessidade, mas nós somos ignorantes a respeito do conteúdo adequado para as nossas orações. Não sabemos orar conforme as demandas e as exigências das nossas próprias situações. Isso significa que, por vezes, a nossa oração, ela é soberba, se não todas. Oramos querendo dar instruções a Deus, como Ele deve agir diante da minha fraqueza, diante da minha dificuldade. Nós oramos com palavras bonitas, nos dirigimos com reverência ao Senhor, mas com o coração querendo impor a nossa vontade a Deus. Na carta de Tiago, nós vemos que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, pedimos para o nosso próprio prazer, pedimos a fim de colocar Deus contra a parede e exigir algo dele. A verdade é que a minha e a sua oração, meus irmãos, deve ser moldada pelo Espírito Santo. Devemos orar segundo a vontade de Deus. E para que isso aconteça, meus irmãos, precisamos orar sem cessar, orar com conteúdo, orar com intimidade. E se nós não temos uma vida devocional, uma vida pautada na Escritura, a nossa oração sempre será medíocre. Precisamos orar com conteúdo, com intimidade, orar por meio do Espírito. Se Jesus Cristo, sendo Jesus Cristo o nosso intercessor no tribunal dos céus, o Espírito Santo é o nosso intercessor no cerne, no mais íntimo do nosso ser. A expressão aqui, gemidos inexprimíveis, não tem a intenção de banalizar o Espírito com manifestações estranhas. A expressão aqui revela o profundo interesse do Espírito Santo em nos assistir, em nos amparar, em nos carregar em nossa fraqueza. Louvado seja Deus que na pessoa do Espírito Santo nos regenera, nos dá vida, nos sela, nos garante, nos carrega e intercede por nós. Quando o Espírito intercede por nós, meus irmãos, o Pai nos ouve. As intercessões do Espírito contam com o entendimento e com a aprovação divina, pois estão de acordo com a vontade de Deus. Meus irmãos, a medida da graça de Deus não é a nossa fraqueza, não é a nossa fraqueza de entendimento e de nossas petições, mas a medida da graça de Deus é o conhecimento e a sabedoria e o amor do Espírito.
Meus irmãos, é maravilhoso que seja assim. É maravilhoso que isso aconteça, essa dinâmica do Espírito interceder por nós. Imagine você, se Deus respondesse, atendesse todas as orações que você faz. Quantas vezes você já orou segundo a sua própria vontade, os seus desejos e as suas inclinações? Louvado seja Deus, que Ele por vezes não atende às nossas orações. Sabe aquelas vezes que você não consegue orar? Você está tão angustiado e não consegue expressar em palavras diante do Senhor. O Espírito Santo te conduz. O Espírito nos leva ao Pai e leva as palavras que por vezes, meus irmãos, somente as lágrimas ou até mesmo o silêncio conseguem expressar. Esse é o Espírito Santo, nosso Consolador. Como Deus tem cuidado de você? Como você está enfrentando as lutas, as provações e as dificuldades? Eu não sei como está a sua vida, mas eu sei de uma coisa: o Espírito Santo te carrega. Ele intercede por você. Reconheça sua fraqueza, reconheça sua dependência de Deus, e isso certamente transformará a sua relação com o Pai, a sua relação com Deus. Tenha certeza disso, porque assim a Bíblia diz. Observe comigo o versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A expressão de Paulo aqui, sabemos, remete a uma matemática exata. Ele não simplesmente tem uma vaga noção, ele não tem uma intuição, ele sabe, ele perfeitamente sabe, é uma matemática exata, como 2 mais 2 igual a 4, ele tem essa certeza, uma verdade que não pode ser contestada. Você certamente já ouviu esse versículo várias e várias vezes. A teologia da prosperidade gosta de citar esse versículo. Diz que este bem que o apóstolo se refere está relacionado aos bens materiais, financeiros, saúde. Para ele, os escolhidos de Deus não podem passar por problemas, dificuldades ou doenças. Meus irmãos, quão distante esse ensino está do verdadeiro Evangelho? Se você quer saber, meu irmão, o Evangelho garante que nós, povo de Deus, vamos sofrer enquanto estivermos aqui. O cristianismo pressupõe sofrimento. Todas as coisas cooperam. A ideia de cooperar nos lembra uma receita médica, como um remédio. A ideia de cooperar nos remete à cura. As coisas que nos acontecem contribuem para o bem, nos ajudam e nos direcionam para o bem. Amém, pastor, mas que bem é esse? Se não é financeiro, se não é saúde, que bem é esse? Esse bem, meus irmãos, se refere a tudo que te faz crescer e amadurecer espiritualmente, tudo que gera dependência de Deus, lutas, problemas e dificuldades servem para nos aproximar dele. Faça um exercício. Como você tem reagido diante das dificuldades? Neste tempo de pandemia, é comum dizer que as pessoas têm ficado sensíveis e diferentes. É comum escutar que as pessoas estão com problemas. Na verdade, meus irmãos, a pandemia só expôs o que sempre esteve aí dentro. Só expôs o seu coração, o meu coração. A maneira como eu e você reagimos às dificuldades é a verdade sobre nós. Isso te assusta? Como você tem reagido diante das adversidades, das dificuldades? Todas as coisas cooperam. E sabe o que significa todas as coisas? Não precisamos ir para o grego, pastor. Todas as coisas significam todas as coisas. E eu diria que principalmente o sofrimento e a adversidade. Afinal, quando está tudo bem, dificilmente nos lembramos de Deus. Ou quando lembramos, é uma mera oração de gratidão na hora de comer, na hora de tomarmos nossas refeições. Mas quando aperta aí, nós nos lembramos e corremos para Ele. Mas então, qual é o propósito de Deus em tudo isso?
Observe os versos finais deste texto. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Meus irmãos, Deus nos conheceu, e a ideia aqui não é que ele viu quem creria nele, por isso ele elegeu, mas diz aqui que Deus nos amou, é no sentido de amar, está relacionado a pessoas, não a atitudes. Deus nos conheceu, ele nos amou e nos faz conforme a imagem do seu Filho. Tudo que vivemos, tudo que sofremos, nos aperfeiçoa, a fim de sermos mais parecidos com Cristo. E se Cristo, meus irmãos, sendo Deus, passou por dificuldades e provações, a fim de se apresentar perfeito a Deus, que dirá de nós? O versículo 30 nos traz a segurança de que todo aquele que é salvo em Cristo tem. Deus Pai os predestinou, nos elegeu antes da fundação do mundo, no devido tempo ele nos chamou pela pregação do Evangelho, nos tornou justos em Cristo Jesus mediante a fé. Não há justiça, meus irmãos, em mim ou em você, a justiça de Cristo. Há somente um justo, Jesus Cristo. Somos justificados quando depositamos nossa fé somente nele. Que esperança maior para esse ano inédito em nossas vidas. Quer esperança maior para toda a sua vida? Aos que justificou, a esses também glorificou. Que profundidade do Evangelho, meus irmãos. Que profundidade do conhecimento e sabedoria do nosso Deus. Ele nos dará corpos glorificados e reinaremos juntamente com Cristo por toda a eternidade. Cada dificuldade que enfrentamos, nos desenvolvemos e crescemos em santidade, amadurecemos e aprendemos a depender tão somente de Deus para sermos como Cristo é, como Cristo foi. Em meio ao sofrimento, eu e você somos aperfeiçoados. As nossas leves e momentâneas dificuldades não podem ser comparadas ao peso de glória que se manifestará a nós no último dia. Diante disso, meus irmãos, pergunto mais uma vez a você, como Deus tem cuidado da sua vida? Parece, meus queridos, que nossas principais crises e chiliques diante de Deus é porque ainda não aprendemos algo fundamental acerca do nosso Deus. Uma palavra que nós esquecemos todas as vezes: propósito. Perdemos de vista o propósito, perdemos de vista a nossa missão. Por isso entramos em crise, porque perdemos de vista o propósito. Nós devemos reconhecer a boa mão de Deus sobre a nossa vida. O propósito da nossa vida é glorificar a Deus e desfrutar dele para todo sempre. Como Deus tem cuidado de você. Você já aprendeu a reconhecer a mão de Deus sobre a sua vida? Eu não estou dizendo quando Ele te dá aquilo que você quer, mas quando Ele te dá aquilo que você não quer. Quando Ele tira alguma coisa de você, você aprendeu a reconhecer a boa mão de Deus sobre você. Já aprendeu a repousar na soberania do nosso Deus, de modo a confiar e entender que Deus conduz e governa todas as coisas. Quando você cantou nesta noite, você tem certeza de que Ele continua sendo bom e continua sendo Deus? Deus governa, meus irmãos, todas as coisas, inclusive os dias ruins, para que eu e você cresçamos e amadureçamos espiritualmente e nos tornemos semelhantes a Jesus Cristo. Se você está convicto disso, qual é o seu medo então? As circunstâncias podem mudar do dia para a noite, mas se você não for transformado pela palavra de Deus, de nada adianta.
Pode ser que você ainda não tenha recebido e reconhecido Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Hoje é tempo, meu irmão, de abandonar a vida de pecado e se humilhar na presença de Deus, reconhecendo quem Ele é e o que Ele fez. Hoje é tempo de se reconciliar com o Senhor, entendendo o seu governo e que nosso Deus não faz nada sem o propósito, e o seu propósito é a glória do seu próprio nome. O propósito de Deus é a sua própria glória, elegendo um povo santo para si, um reino de pequenos cristos que dedicarão toda a sua vida para amá-lo e proclamar o seu nome ao mundo. Como Deus tem cuidado de você. A nossa resposta, certeza e esperança, tem nome. O nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Naqueles dias de dificuldade com a minha família, nós tínhamos todos uma certeza. Pela vida ou pela morte do meu pai, ele estaria com Cristo. E isso enche o nosso coração de paz. A dor, a incerteza, a dúvida, meus irmãos, cessam quando olhamos tão somente para Jesus Cristo.